Olá, eu sou Fernando Melo, especialista em análise de dados e inteligência artificial, e eu criei o Voto Pensado, que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. A partir de agora, vai ficar mais fácil escolher o seu candidato e ajudar os seus amigos, familiares, com o uso desse painel de pesquisa inteligente, baseado na tecnologia de análise de dados, também chamado de Business Intelligence, BI, que permite filtrar e cruzar os dados informados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. Vale a pena lembrar que o painel desenvolvido sem nenhum viés político ou partidário. Dessa forma, todos, sem exceção, podem utilizá-lo sem receio algum. Todos os dados dos candidatos foram obtidos diretamente do TSE. Aqui estão os candidatos que você poderá votar na urna no dia da eleição. Não estão aqui os vice dos cargos de presidente e governadores, nem os suplentes de senadores. O link de acesso a esse painel está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, por que é importante usar um painel como esse? Por exemplo, digamos que eu queira encontrar uma candidata ao cargo de deputado federal no estado de São Paulo, com o nível superior completo entre 35 e 60 anos, que seja advogada ou empresária. Então, para usar esses critérios, atualmente, com os recursos que existem hoje, é muito difícil. Para isso, você teria que entrar no site do TSE e olhar individualmente cada uma dessas candidatas, e tem centenas delas, e olhando uma por uma para ver se ela atende a esses critérios objetivos de escolha, e então olhar os detalhes de cada uma delas para poder você, ao final, fazer uma seleção. Dá para imaginar que isso é um trabalho muito demorado, lento e pode ser até impossível, considerando uma centena de candidatos com um perfil desse. Então, vamos ver aqui como é que funciona o painel. Bom, assim que você carrega o painel, você já vai perceber aqui que tem várias informações úteis. E eu vou começar mostrando para vocês, parte a parte, o painel para que vocês tenham uma noção simplificada do que são todas essas informações. Bom, a princípio aqui tem o nome do autor e a data de atualização dos dados. Esses dados vêm, como eu disse, eu coleto diretamente do TSE e eu atualizo constantemente esse painel com esses dados. Então, todos os dados que estão aqui vieram diretamente do TSE, eu não modifiquei, nem incluí, nem modifiquei absolutamente nada. Então, vamos lá. Esse painel tem três áreas bem distintas. A primeira é essa área aqui, onde você vai encontrar o menu de filtros. Então, você pode, esses candidatos que a gente está vendo aqui são 27.036 candidatos para todo o Brasil, para todos os cargos do Brasil, e você pode ir selecionando por esses filtros aqui. Você pode selecionar uma unidade da federação, você pode filtrar também por partido, um ou alguns partidos, também pode fazer esse filtro por cargo, nome, profissão, gênero e até mesmo a idade. E aqui no caso você tem deslizante e você pode então ir movendo. Você pode ir movendo aqui esse controle deslizante e você vai selecionando o intervalo de idade que você deseja. A gente pode ver aqui que todos os candidatos do Brasil inteiro têm a idade entre 18 e 92 anos.
Agora, vamos dar uma olhada nessa segunda parte do painel aqui. Aqui no centro do painel, tem aqui vários gráficos. Então, nesses gráficos aqui, ele sempre totaliza. Esses gráficos são atualizados dinamicamente à medida em que você vai fazendo os filtros. E esses filtros podem ser combinados da forma que você desejar. E você pode combinar fazendo uma seleção bem detalhada, utilizando vários filtros. E você vai ver mais detalhes logo a seguir. Então, aqui nessa parte aqui, você tem mostrando os candidatos por várias dimensões. Uma delas é cor e raça, então a gente vê que aqui 14% dos candidatos declararam ter a cor preta. E vale mencionar aqui que esses nomes aqui, esses termos utilizados, todos foram definidos pelo TSE. E também temos aqui cor parda, branca, indígena, amarela, e alguns não informaram a cor e raça. Também a gente pode visualizar esses candidatos por quem declarou e quem não declarou os seus bens, quem está concorrendo à reeleição. Também você pode analisar os candidatos pelo seu gênero, masculino, feminino, a profissão que eles pertencem. Então, por exemplo, a gente pode ver que a nível Brasil a gente tem 3.394 empresários, logo seguido por advogados e também deputados, vereadores e assim por diante. Aqui a gente tem os cargos, então a gente pode ver que 59%, a grande maioria dos candidatos estão concorrendo ao cargo de deputado estadual. Também uma informação importante é o grau de instrução. Então, no Brasil inteiro, 14.754 candidatos têm o nível superior completo e eles representam 54,6%. E basta você ir movendo o mouse aqui sobre esses gráficos e você vai ver esses detalhes. Esses gráficos também aqui também podem ser utilizados para fazer o filtro. Então, se eu quiser, por exemplo, filtrar só os candidatos do Brasil inteiro que declararam os seus bens, eu clico aqui nessa parte mais escura do gráfico de declarou bens e ele já está preparando aqui essa seleção desses candidatos. A primeira vez que a gente faz um filtro, o gráfico demora um pouquinho para processar, mas na sequência os cliques são mais rápidos e bem ligeiro. Por último, temos essa parte aqui de baixo do nosso painel, onde a gente tem, então, os detalhes dos candidatos. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todos esses candidatos aqui que declararam os bens, nós filtramos ele aqui, né? Então, a gente pode ver a UF, qual é o cargo que eles estão concorrendo, o número na urna. Então, por exemplo, aqui tem o Luiz Carlos Reins, que é do PP, o número na urna, né? Ele está concorrendo a governador e o número dele é o número 11. Ele tem nível superior completo, a profissão dele é agrônomo e também é do gênero masculino, tem a idade de 72 anos e não está em reeleição. E aqui, por último, a gente tem o link que leva vocês até o site do TSE para olhar especificamente os detalhes, mais detalhes sobre esse candidato a governador. Então, agora vocês conheceram
essas funcionalidades aqui, essas 3 áreas do painel, vamos fazer então um exemplo de uma seleção. Eu vou, e antes de começar, posso clicar nesse redefinir, que ele limpa todos os filtros que foram aplicados até então. Pronto, agora a gente está vendo o total de candidatos do Brasil inteiro. A pesquisa normalmente funciona da seguinte forma: você vai votar em um determinado estado, então é sempre bom você fazer a seleção do estado em que você está morando. Vamos ver aqui, por exemplo, no caso São Paulo, eu posso clicar aqui em somente, então ele já está filtrando e agora a gente vê que aqui temos todos os candidatos a senador, governador, deputado federal e deputado estadual do estado de São Paulo. E aqui a distribuição desses candidatos por esses critérios de cor, raça, declarou bens, reeleição e assim por diante. Então, digamos que eu queira, eu já filtrei aqui os candidatos e eu quero fazer, então, eu quero selecionar uma candidata, né? Então, eu quero do gênero feminino. Já cliquei aqui, ele já filtrou, pode ver que agora são 1.128 candidatas, e eu quero somente as que têm superior completo. Então, já cliquei aqui, esse número já reduz para 685, e eu quero, a princípio, então, verificar para o cargo de deputado estadual. Então, são agora 394, mas eu, como trabalho com, digamos que eu fosse um médico, por exemplo, eu posso falar o seguinte: olha, eu quero selecionar para deputada estadual alguém que conhece os problemas e a realidade da minha profissão, que é de médico. Então, eu também posso usar esse critério. Eu quero candidatas de nível superior e que sejam médicas. Então, eu clico aqui em médico. Pronto, agora, de centenas de candidatos, eu consegui ter aqui um número reduzido de opções que atendem esses critérios objetivos de seleção. E agora fica muito mais fácil, então, eu selecionar um candidato para poder fazer um voto consciente, um voto pensado. E então agora, nesse último momento aqui, eu posso então olhar cada uma dessas 12 candidatas clicando aqui no link. Então já vou clicar aqui na primeira delas, que é a doutora Mayra, é o nome dela na urna, e o número dela é 10.196. Então eu venho aqui e clico no link e rapidamente eu já vou para o site do TSE, onde então eu posso olhar com mais detalhes essa candidata. Então, eu posso, por exemplo, olhar aqui à direita as certidões criminais da Justiça de 2º e 1º grau, tanto a nível federal quanto estadual. Posso olhar a lista de bens que ela declarou e conhecer um pouco mais aqui os detalhes dessa candidata. Então, eu posso voltar aqui no painel e falar, não, ok, agora vou olhar a segunda candidata aqui, que é a Márcia. Então, pronto, doutora Márcia Tapigliani. Então, posso dar uma olhada aqui, conhecê-la um pouquinho mais, olhar aqui essa questão da certidão criminal, que é muito importante, né? Que é importante a gente cuidar para que não reduza, né, a corrupção no país. Então, é uma boa forma de você conhecer mais as candidatas e, ao final, então, você, olhando os detalhes dela, você vai ter uma noção melhor e uma seleção consciente, pensada, e encontrar, então, um candidato que possa te representar. E aí, depois, você pode reiniciar, uma vez encontrado o seu candidato para o deputada
estadual, você pode aqui limpar os filtros, clicando aqui em redefinir, e aí você pode partir, então, novamente para o próximo cargo, que seria, por exemplo, deputado federal por São Paulo. Então, clicaria novamente aqui em São Paulo, somente São Paulo, e aí deputado federal. Também eu quero que seja do superior completo, que não esteja se reelegendo. Eu gosto de transparência, então só quero selecionar aqueles que declararam os seus bens. Para federal, eu vou escolher um candidato do gênero masculino. E eu acho que seria interessante, então, escolher um empresário que tem uma visão mais de negócio. Então, eu selecionei aqui empresário e agora eu tenho uma lista de 70 candidatos. Mas eu posso ainda pensar o seguinte, eu quero dar uma chance e escolher, por exemplo, continuar filtrando aqui por idade, por exemplo. Então eu posso colocar aqui, eu quero um que tenha um pouco mais de experiência, algo entre 50 e 65 anos. E agora eu tenho 32 candidatos. E então aqui eu posso conhecer esses, dar uma olhadinha aqui e continuar o meu filtro. E dessa forma, como a gente viu, a gente consegue fazer uma seleção mais rápida. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que esse painel inteligente possa ajudar vocês e depois gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam. O link para o painel está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.